E hoje é um dia muito especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você sabia? Hoje é o dia do homem presbiteriano do Brasil. Não é o dia da UPH, na verdade, é o dia do homem presbiteriano. Então, aqueles que de 0 a 150 anos são homens presbiterianos, hoje é o seu dia. Então, que você se sinta abençoado pelo Senhor, você que está aqui, homem presbiteriano, você que está em casa nos assistindo, participando conosco, sinta-se abençoado pelo Senhor. É realmente um tempo muito especial. Domingo que vem será o dia das varoas, Então já a gente vai falar sobre isso no próximo domingo. Mas hoje é o dia do homem presbiteriano. E poder compartilhar, trazer uma palavra acerca dos homens é algo muito importante. E talvez as irmãs que hoje são maioria aqui no santuário, possam pensar, então pastor, o senhor vai pregar só para os homens? Não, com certeza não. Vamos falar para todos os irmãos e irmãs, vamos estar trazendo uma palavra de Deus. E eu queria pedir às irmãs que estão presentes, que quando você ouvir a palavra homem aqui hoje na mensagem, você entenda para você também como mulher de Deus, porque vamos falar das marcas de um homem segundo o coração de Deus. Na semana que vem, será mulheres, marcas de uma mulher segundo o coração de Deus. Mas hoje, você irmã que está conosco, ou você irmã que está nos assistindo em casa, entenda então, todas as vezes que nós falarmos sobre os homens, entenda estarmos falando também de marcas para que eu e você, mulher de Deus, possamos realmente ser segundo o coração de Deus, amém? Bem, então o texto que vamos ler inicialmente é o texto de Atos capítulo 13, apenas o versículo de número 22, Atos capítulo 13, apenas o versículo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos ler juntos a segunda parte, depois dos 2 pontos? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos e irmãs, o crente em Jesus, homens e mulheres, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nesse tempo onde o evangelho tem sido banalizado, nesse tempo onde as pessoas já não valorizam o verdadeiro evangelho, nesse tempo onde as pessoas já não valorizam a pregação da palavra de modo verdadeiro e autêntico, nós então podemos observar o quão importante é nós realmente fazermos a vontade de Deus, fazermos toda a vontade de Deus. É bem verdade que cumprir toda a vontade de Deus é muito difícil, não é verdade? É muito difícil nós fazermos e cumprirmos tudo que está nas Escrituras Sagradas. Mas o homem e a mulher de Deus, aqueles que realmente buscam ao Senhor e que têm no coração o desejo de serem servos ou servas do Senhor, estes ou estas certamente terão a vontade de praticar aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Então, pensarmos hoje, já no dia do homem presbiteriano, sobre algumas marcas de um homem segundo o coração de Deus. Porque ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor precisam observar em nós algumas marcas, isto é, algo que nos distinga, algo que possa nos diferenciar das pessoas do mundo. O mundo não conhece a Deus, o mundo não serve a Deus, mas nós que somos filhos e filhas do Senhor, nós precisamos pensar, será que as pessoas, ao olhar para nós, elas conseguem nos identificar?
Por exemplo, quando você vê um carro passando vermelho, com umas letras brancas bonitas, né, desenhadas, você já sabe do que se trata aquele carro vermelho com letras brancas escritas numa forma cursiva bem bonita. Quando você pega, por exemplo, e vai ao mercado, principalmente as mulheres, quando vão ao mercado, você geralmente escolhe algumas marcas que já estão já no uso popular. Você nem mais chama aquele produto pelo seu nome, mas muitas vezes chamamos aquele produto pelo nome daquela marca que já é conhecida, não é, no meio popular. Porque a marca é algo muito importante. Algo que marca alguém é algo que vai ficar para sempre na memória. Você certamente tem na sua memória algumas marcas de coisas que aconteceram no seu passado. Talvez quando você foi criança, talvez quando você tinha lá os seus 10, 12, 15 anos, quem sabe. Algumas coisas aconteceram que marcaram aquele tempo, que marcaram a sua memória. Eu mesmo, quando penso nisso, me vem à memória o tempo de infância, onde lá em Xerém, os meus pais trabalhavam com borracha. E nós cortávamos borracha. E a nossa casa era como se fosse um galpão com rolos de borracha até o teto. E isso marcava, e algumas músicas, por exemplo, que os rádios ficavam ligados, né, naquele momento o dia inteiro, e algumas músicas, quando eu ouço hoje, me remetem lá àquele tempo passado. Por quê? Porque coisas que marcam a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, como você tem sido visto na sociedade? Será que as pessoas, quando olham para você, eles conseguem enxergar alguma marca de Cristo na sua vida? Será que as pessoas conseguem enxergar marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro homem de Deus, ou de uma verdadeira serva de Deus? Essas marcas precisam nos identificar. Antigamente as pessoas eram identificadas porque levavam uma Bíblia, não é verdade? Ou pela sua vestimenta. Você, há alguns anos atrás, cerca de 30 anos mais ou menos atrás, você passava pelas ruas e você podia dizer assim, ó, aquela pessoa que vem ali é da igreja tal, aquela outra ali é da igreja tal, porque você sabia pela vestimenta, pelos costumes que a pessoa ela vivia, que você poderia identificar algumas denominações evangélicas, não era assim? Mas e hoje? Será que hoje nós temos ainda alguma marca? E não estou falando de vestimentas, não estou falando apenas de palavras, mas de algo que possa nos identificar. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, olha, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo trazia não somente marcas físicas no seu corpo, das várias vezes que ele levou uma quarentena de açoites menos uma, mas ele também trazia marcas indeléveis de vida cristã, de bom testemunho, de alguém que não se vendia por nada, de alguém que realmente servia a Deus de verdade. Marcas de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi esse homem. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E nós vamos observar, à luz da vida de Davi, não somente do texto que nós lemos, mas de algumas práticas, de alguns episódios que eu vou falar sobre a vida de Davi, e que nós vamos identificar algumas marcas relevantes, marcas que hoje, eu como homem presbiteriano, você como homem ou como mulher presbiteriana, nós como crentes em Jesus, precisamos também ser observados nessas marcas na nossa vida. Meus irmãos, a primeira coisa, a primeira marca importante é que um homem segundo o coração de Deus, eles amam a presença do Senhor de forma prática e real. Observe que no Salmo 27, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver aonde? Na casa do meu Pai, na casa de Deus, todos os dias da minha vida. Mas havia um motivo que ele gostaria de fazer isso, para contemplar o quê?
a bondade do Senhor e buscar a orientação do meu Deus. Meus irmãos e irmãs, Davi amava a presença de Deus, era uma marca de Davi. Me lembro que quando lendo a história da vida de Davi, algo me chama a atenção quando ele já estava com um filho doente. Vocês se lembram? Um filho do pecado, na verdade, um filho que Deus não aprovara, e aquele filho ficou muito doente, doença de morte. E aquele filho ficou enfermo, e enquanto aquela criança estava doente, vocês se lembram o que Davi fez? Davi rasgou as suas vestes, Davi chorou, pranteou, jejuou. Mas quando alguém disse para ele: olha, a criança está morta, Davi então tomou o seu banho, vestiu as suas vestes reais e foi para a casa de Deus para adorar a Deus. Um homem que realmente amava a presença do Senhor de forma prática, de forma real. Será, meu irmão e minha irmã, que hoje nós também temos amado estar na presença do Senhor? E quando eu falo estar na presença do Senhor, não estou me referindo apenas a estar na igreja, no templo, junto com os irmãos adorando, mas é viver na presença do Senhor o tempo todo, porque aonde você vai, ao que quer que você esteja fazendo, Deus estará lá com você. Porque o Espírito Santo habita onde? Em nós. Então aonde você vai, Deus vai. Quando nós sairmos daqui desse lugar hoje à noite, Deus vai conosco, não vai ficar aqui nesse lugar não. O Espírito Santo vai junto conosco. Então nós precisamos sim entender que onde quer que eu esteja, Deus está. Por isso que esta marca é tão importante, isto é, amar a presença do Senhor. Observe, meus irmãos, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, diz assim: disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E aí ele disse: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras de um urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Meus irmãos e irmãs, olha que algo maravilhoso. Quando a presença de Deus, ela realmente faz toda a diferença numa vida prática. Davi, ele não tinha nenhuma experiência de guerra. Davi não tinha nenhuma experiência ali de estar sendo um soldado. Mas Davi tinha experiência com Deus. Davi amava a presença de Deus. E a presença de Deus na vida dele se tornou algo prático, ao ponto de Deus fazê-lo ficar livre de leão, de urso. Era algo prático na vida de Davi. Porque Davi amava a Deus, amava estar na presença de Deus. Davi não era apenas um religioso. Tem muito homem, tem muita mulher, tem muito crente, que muitas vezes é apenas um mero religioso. Meu irmão e minha irmã, a religiosidade, ela não serve para nada sem a presença real de Deus na nossa vida. Então esta marca de amar a presença do Senhor precisa fazer parte da nossa vida. Davi, ele manifestava a sua fé de forma prática. Davi amava a casa do Senhor, isto é, ele amava estar na casa de Deus, porque lá ele entendia estar a presença de Deus. Vale a pena você lembrar que lá no passado, no Antigo Testamento, a presença de Deus se dava apenas no santuário, no Santo dos Santos. Hoje não. Hoje, aonde você estiver, aonde você clamar por socorro, Deus vai ao seu encontro e te abençoa. Por isso é tão importante amar a presença de Deus. Então, homens segundo o coração de Deus,
mulher segundo o coração de Deus, devem amar a presença do Senhor de forma prática, de forma real, para que possa agradar ao Senhor. Mas há uma segunda marca também muito importante. Homens segundo o coração de Deus, eles são moldados pelas crises que enfrentam. Sabem enfrentar crises tanto externas quanto internas. Meus irmãos e irmãs, não é fácil viver e ser crente nesta época que nós estamos agora, 2023. Não é fácil viver e ser cristão e dar bom testemunho em face a tantas coisas que o mundo tem aí nos oferecido. Também não é fácil devido a tantos crentes que dão mau testemunho. Não é fácil você demonstrar as marcas de Cristo diante de tantas pessoas que simplesmente não amam e não glorificam a Deus e com isso têm dado péssimos testemunhos aí fora. E muitas vezes quando as pessoas vão falar da igreja, eles não querem distinguir A, B ou C, mas colocam tudo no mesmo pacote e falam, igreja é tudo igual, crente é tudo igual. A razão pela qual é tão difícil às vezes para um crente, por exemplo, fazer um crediário. Antigamente o crente tinha um prestígio, não é verdade? Você ia numa venda, não é isso? Assim o nome antigamente, né? Ia numa venda e você podia comprar lá o que você quisesse. O dono da venda confiava em você. Hoje você vai nos lugares e as pessoas não confiam mais em ninguém, porque são tantas pessoas que dão mau testemunho. Meus irmãos e irmãs, os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, somos moldados por crises, porque passamos sim por várias crises o tempo todo. Mas saber enfrentar essas crises vão fazer toda a diferença. E essas crises que enfrentamos podem ser tanto internas, isto é, dentro da família, ou até dentro de si próprio, crises interiores, crises ali na sua própria mente, ou crises externas, fora da igreja, fora do trabalho, fora da família. Quantas crises temos enfrentado? Observe 1 Samuel 30, uma crise que Davi enfrentara. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, olha só, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Olha que crise, chegam na cidade, tudo destruído, as mulheres, os filhos, as filhas, não tinha mais ninguém, e Davi agora tem que enfrentar esta crise. Como nós enfrentamos as nossas crises, meus irmãos e irmãs? Como você, meu irmão, homem presbiteriano, tem enfrentado as crises do seu dia a dia? Eu quero pontuar algumas formas de você enfrentar esta crise, algumas formas que você não deve fazer, outras que você deve praticar. Primeiro, não enlouqueça, saiba como controlar as circunstâncias. Você não tem controle das coisas, você não tem controle das pessoas, você não tem controle do que acontece amanhã. Por isso, não devemos enlouquecer por causa das crises, porque a crise vai passar. A Bíblia garante que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor vai nos dar o escape para todas as nossas crises. A Bíblia também diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de algumas, não é isso? Não, de todas elas. Então é muito importante você não enlouquecer, não ficar desesperado. Quantas pessoas, até crentes, em meio às suas crises que enfrentam, a gente se desespera, perde o controle. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos buscar no Senhor, no Senhor, o controle. Porque nós precisamos de uma coisa chamada domínio próprio, e o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. Então é muito importante que nós possamos realmente ter este autocontrole. Espere pelas crises, porque elas virão.
uma coisa temos convicção, de que as lutas virão, as crises vão acontecer, e quando elas chegarem, precisamos estar preparados. Mas uma coisa também que nós precisamos fazer em nos depararmos com as nossas crises, é não fingir que está tudo bem. Às vezes a gente finge que está tudo bem, quer mascarar o problema. De nada adianta tentar mascarar o problema. Observe, meus irmãos, 1 Samuel 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Chegaram lá em Ziclag, estava tudo destruído, estava tudo ruim. Vai fingir que não tem problema? Vai fingir que está tudo bem? Não. Eles se puseram a clamar ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, não dá para mascarar problemas. Precisamos enfrentar as nossas crises, enfrentar os nossos medos, porque são desta forma, é desta forma que nós poderemos realmente ser moldados. Somos moldados pelas crises que enfrentamos a cada dia. Uma outra coisa importante é não ficar cego em detrimento de uma dor. Não ficar cego em detrimento de uma dor. Observe 1 Samuel 30, 5 e 6, diz assim: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, olha bem, Ainoã, a israelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, olha só, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que em meio às nossas crises, não podemos perder o controle, não podemos sair da graça, como muitos às vezes falam, né? Usam muito essa expressão, naquele momento eu saí da graça. Ninguém pode sair da graça, para que fique isso bem registrado, né? Porque a graça de Deus tem que estar na nossa vida o tempo todo. Ai de nós, se nós sairmos um instantinho só da graça do Senhor. Então estamos sempre debaixo da graça de Deus, mas não podemos nem fingir que não está acontecendo nada, mas também não podemos ficar cegos e perder o controle da situação. Mas precisamos sim nos fortalecer no Senhor. Com quem você vai lutar? Com quem você vai lutar? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Davi primeiro se fortaleceu no seu Deus. Homens, segundo o coração de Deus, têm marcas que vão identificá-lo como um verdadeiro servo de Deus. Mas nos momentos de crise, somos moldados por elas, isto é, moldados pelo Senhor, através das crises que nós enfrentamos. Porque as armas que nós enfrentamos e usamos, não são armas físicas. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas armas são espirituais. A nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender que somos moldados por crises. Mas enquanto estiver sendo moldado por essa crise, é preciso que você tome cuidado com os inimigos internos. Há inimigos internos e externos, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos levados a confiar, e por confiar, muitas vezes somos traídos com inimigos dentro da própria casa. Observe o Salmo 51, 3 e 4, diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Meus irmãos, o maior inimigo do homem é ele mesmo, muitas vezes, sabe? São os nossos próprios medos e temores, nossos próprios pecados. Então, há inimigos internos que podem nos derrubar.
E nós nos lembramos então das palavras de Salomão, que diz que nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão minando o nosso relacionamento com Deus. São os pequenos problemas que minam o relacionamento conjugal, familiar. São os pequenos problemas que minam os nossos relacionamentos com os nossos filhos, ou no seu trabalho. São aquelas pequenas coisas. Sabe, ontem eu ouvi a irmã Vera falando uma coisa interessante, que nós não tropeçamos em grandes pedras, não é verdade? Não tropeçamos em grandes pedras. Já viu alguém tropeçar numa pedra desse tamanho? Alguém já tropeçou numa pedra desse tamanho? Não. Você já foi em cachoeiras com pedras grandes? Né? Você não tropeça numa pedra desse tamanho, mas você tropeça em pedras de que tamanho? Pequenas. Porque as pequenas você às vezes não vê, o seu olhar está fixo lá na frente e você não vê, e quando você percebe, você tropeça. Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas, e principalmente com as pequenas coisas que estão dentro de nós, porque podem se tornar inimigos internos e até mesmo nos derrubar. Então vamos recapitular. Nós estamos falando de marcas de um homem segundo o coração de Deus. A primeira marca, homens segundo o coração de Deus, amam a presença do Senhor de forma prática e real. A segunda marca, homens segundo o coração de Deus, são moldados por crises, sabem enfrentar crises tanto externas quanto internas. Mas a terceira marca, importante também para nós observarmos, é que homens segundo o coração de Deus assumem o seu papel de líderes na obra do Senhor. Assumem o seu papel de líder na família, assumem o seu papel de líder no trabalho, assumem o seu papel de liderança em qualquer lugar que esteja. E agora estamos falando de todo crente. Porque se você parar para pensar, nós cristãos somos líderes em todos os lugares. Quantas vezes um crente entra numa empresa, num certo trabalho, e logo ele passa a ocupar uma posição de liderança. Por quê? Porque nós temos algo diferente, nós temos a luz, temos Cristo Jesus em nós, então somos realmente diferentes. Mas como, irmãos, como podemos assumir o papel de líder na presença do Senhor? Primeiro, precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos discernir aquilo que vem e o que não vem do Senhor. Precisamos de uma intercessão inteligente. Nós precisamos buscar o Senhor. Como você vai lutar? Escolher as armas corretas para a sua batalha. E já que a nossa batalha ela é espiritual, quais as armas vamos utilizar? Vamos utilizar aquelas armas que o apóstolo Paulo nos diz, tomar toda a armadura de Deus, não é isso? A couraça da justiça, a espada, né, da palavra de Deus, o capacete da salvação. Precisamos nos revestir de tudo isso, para que possamos guerrear no mundo espiritual. Meus irmãos, há uma batalha espiritual sendo travada o tempo todo. Existe um mundo espiritual, quer você acredite ou não. E neste mundo espiritual, batalhas são travadas. Observe 1 Samuel 30, versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará, e seguirá e libertará os prisioneiros. Olha qual foi a atitude do líder: buscar o Senhor. O verdadeiro líder não vai tirar coisas da sua própria cabeça. O verdadeiro líder, ou a verdadeira líder, vai buscar a orientação do Senhor. Davi poderia simplesmente dar ordem para o exército: faça isso, e as pessoas teriam feito. Mas ele preferiu consultar o Senhor. Por que pegou aqui, né, a estola sacerdotal? Por que pegou aqui o colete sacerdotal? Porque ali representava a presença de Deus, para consultar o Senhor. E ele consulta o Senhor. Como nós fazemos hoje?
Vamos conseguir um colete desse? Não. Hoje você dobra os seus joelhos, ou senta na beira da sua cama, lá no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto vai te abençoar. Meus irmãos e irmãs, homens segundo o coração de Deus precisam assumir o seu papel, mas esse papel você precisa ter atitude igual a Davi, atitude de submissão, atitude de busca por discernimento. Senhor, o que fazer? Que atitude tomar? Que decisão, Senhor, eu devo tomar? Meus irmãos e irmãs, podem pensar comigo um pouquinho? Quantas vezes nós consultamos o Senhor em pequenas decisões? Geralmente a gente não consulta a Deus em pequenas decisões, não é verdade? Nas grandes a gente consulta: Senhor, vou mudar de emprego, Senhor, é isso que o Senhor quer, Senhor? Senhor, eu vou casar, é isso que o Senhor quer, Senhor? Grandes decisões a gente coloca na mão de Deus, mas as decisões pequenas: Senhor, eu vou ter aquela viagem de férias, é isso que o Senhor quer, Senhor? Senhor, eu vou fazer aquele outro negócio, Senhor, eu vou tomar aquela decisão, Senhor, é isso. Davi, em todas as suas decisões, ele buscava a direção do Senhor. Isso significa quebrantamento. Isso significa que ele tinha uma entrega, ele se submetia à vontade, ao senhorio de Deus. Meus irmãos e irmãs, é preciso nos submetermos à vontade do Senhor. Se queremos realmente ser bons líderes na obra do Senhor, precisamos sim nos colocarmos diante do Senhor para ouvir o que Deus quer. Mas também Davi fez uma outra coisa aí, ele foi confessar os pecados diante do Senhor. Precisamos também reconhecer que somos pecadores, e como pecadores, dependemos da graça do Senhor para viver. Davi também levantou um clamor ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, passamos por lutas, pelas nossas crises, e não queremos clamar ao Senhor. Ficamos às vezes sofrendo sozinhos. Não, ninguém precisa saber do meu problema. Não vou compartilhar com ninguém para orar. Não vou fazer nada, vou ficar quietinho que vai passar. É assim que muitas pessoas fazem quando estão com alguma enfermidade. Não quero ir a médico, não quero ir a médico, não quero tomar remédio. E quando vai precisar realmente do remédio, não dá mais jeito. Precisamos buscar o Senhor nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Obediência total ao Senhor. É o que está faltando, irmãos e irmãs, em muitos crentes. Uma obediência total ao que Deus está falando. Deus falou para ele: pode batalhar, porque você vai vencer. E se Deus tivesse falado assim: não vai não, ele ia ficar sem as esposas, sem os filhos, o povo ia ficar sem as esposas, sem os filhos. Será que eles não iriam? Eu creio que eles não iriam, porque eles estavam obedecendo ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos obedecer ao Senhor. Davi, ele teve atitude proativa e também de vigilância. Em meio às crises que enfrentamos, o homem segundo o coração de Deus, ele assume o seu papel de líder. Assume o seu papel de líder. Temos que ser proativos. Se tem algo que hoje em dia nas empresas está se pedindo muito, né? Se você é proativo ou não. Ninguém contrata mais pessoas que não são proativas. E você sabia que isso é um princípio bíblico? A Bíblia já dizia para nós que aquele que faz apenas aquilo que é pedido para fazer é miserável. Isso é proatividade. Temos que fazer muito mais do que aquilo que nos foi pedido. E a proatividade tem a ver com isso. Eu fui contratado para fazer isto, mas eu posso fazer 2 vezes isso, então eu vou fazer. Por que não? Para abençoar a empresa que eu trabalho, consequentemente eu vou ser abençoado. Meus irmãos e irmãs, isso é papel de líder. Ser proativo na casa do Senhor, ser proativo em casa. Você certamente vai encontrar gente cansada, gente desanimada, gente ferida, não é verdade? Ao longo do caminho, na igreja, encontramos pessoas desanimadas, cansadas, feridas, magoadas, ressentidas.
Mas nós precisamos buscar forças no Senhor, para que essas pessoas que estão desse jeito, não venham a nos contagiar, não venham a fazer com que nós também venhamos a desanimar, para que então nós possamos vir a ser líderes da maior firmeza. Mas a última marca que queremos compartilhar nesta noite, é que homens segundo o coração de Deus, glorificam ao Senhor na vitória, eles sabem celebrar. Davi sabia celebrar. Davi sabia bem, quando ele vencia a batalha, ele celebrava. Olha só o que ele fala em 1 Samuel 30, 23 a 25. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isto, disse um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia. Bem, não sei se você conhece essa história. Ao voltar com os despojos da batalha, o povo que foi guerrear junto com Davi, queriam ficar com os despojos só para eles. Acharam que aqueles que ficaram lá cuidando da retaguarda, aqueles que ficaram lá cuidando das bagagens, não tinham que receber nada. E Davi falou: negativo, de modo nenhum. Vamos todos glorificar a Deus juntos, repartir os despojos juntos, receber as bênçãos juntos, de maneira igualitária. Davi sabia muito bem o que ele precisava fazer. Por quê? Porque ele repartia as bênçãos. Ele sabia glorificar a Deus quando Deus o abençoara. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós, meus irmãos e irmãs, precisamos saber reconhecer quando Deus está nos abençoando e poder glorificar a Deus em tudo. Eu acho que esse, meus irmãos e irmãs, é um grande desafio do crente. É poder agradecer a Deus por tudo, até pelas adversidades, até pelas lutas. Será que você tem conseguido agradecer a Deus pelas lutas? Quando o problema bate a porta, quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego bate a porta, será que a gente consegue agradecer a Deus e glorificar a Deus até mesmo nessas ocasiões? Ou será que ao invés disso, a gente blasfema, a gente murmura, a gente fala mal, a gente reclama? Será que é somente quando tem a carne na mesa que a gente pode fazer uma oração de gratidão? Ou será que é também quando tem somente o arroz, o feijão e a farofa? Sabe, é poder ser grato a Deus por tudo. Quando temos, somos gratos. Quando não temos, somos gratos. Lembra da canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então nós precisamos aprender a glorificar o Senhor na vitória. Desenvolva, meu irmão, desenvolva, minha irmã, um coração que saiba repartir as bênçãos e as honras da vitória, sabe? Mas lembre-se, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele disse isso: a minha glória a ninguém darei. Então todas as vezes que você for abençoado, glorifique ao Senhor. Todas as vezes que você vencer mais uma batalha, glorifique ao Senhor. É preciso, meus irmãos e irmãs, que nós aprendemos a ser crentes segundo o coração de Deus. É fácil isso? Não. É um desafio, mas que você e eu possamos aprender com Davi, possamos aprender com tantos outros homens e mulheres na Bíblia, a sermos pessoas que agrademos a Deus com a nossa vida em tudo. Então que nesta noite, você homem presbiteriano, lembre-se então, que precisamos ser homens segundo o coração de Deus, homens que amam a presença do Senhor de forma prática e real, homens que são moldados pelas crises, sabendo enfrentar crises internas e externas, homens que de fato assumem seu papel de líder, dentro e fora da família, dentro e fora da igreja, homens que saibamos de verdade a poder glorificar a Deus em tudo,
tanto na abundância como na escassez, tanto na alegria como na tristeza, poder realmente dar glórias ao Senhor, porque é isso que agrada ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma,